Este vídeo não é apenas uma explicação, é um chamado. Existe um movimento secreto, revelado por Thoth, capaz de despertar em você uma força que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Imagine por um instante que a verdadeira fonte da juventude não esteja escondida em templos secretos, nem em fórmulas complexas ou substâncias raras, mas em um simples movimento, transmitido silenciosamente pelos antigos iniciados, guardado nas entrelinhas da sabedoria de Thoth. Um movimento que não é apenas físico, mas energético, vibracional, capaz de despertar forças adormecidas dentro de você, restaurando vitalidade, energia e até mesmo a chama da juventude interior. Esse conhecimento não foi projetado para ser apenas uma prática corporal, mas uma tecnologia espiritual disfarçada em simplicidade que conecta respiração, consciência e fluxo vital em uma única sinfonia. Hoje, vamos adentrar esse mistério oculto, explorando a chave hermética que muitos mestres afirmavam ser o elo perdido entre corpo e espírito, matéria e energia, envelhecimento e renovação. Os antigos sabiam que o corpo não é apenas carne e ossos, mas um templo vivo, um receptáculo de forças sutis que interagem com planos invisíveis. Por isso, cada gesto, cada movimento, cada respiração era visto como uma oportunidade de alinhar-se ao cosmos. O que hoje chamamos de exercício físico, para eles era ritual. O que hoje chamamos de alongamento, para eles era invocação. O que hoje chamamos de vitalidade, para eles era a manifestação da energia divina fluindo livremente. Thoth, o escriba dos deuses, não apenas registrava leis e mistérios, ele codificava movimentos, práticas e ritmos corporais que permitiam ao iniciado vivenciar diretamente a eternidade em si mesmo. E é exatamente sobre isso que este segredo fala. Um movimento hermético que não apenas fortalece músculos, mas reestrutura a vibração interna, ativando uma juventude que não depende da idade, mas da consciência. Imagine-se em uma sala silenciosa, iluminada apenas por tochas, com símbolos antigos gravados nas paredes. Um mestre, com olhar sereno e profundo, guia um grupo de aprendizes a realizar movimentos específicos, sincronizados com a respiração e com a imaginação criativa. Cada gesto ativa pontos sutis, cada respiração desperta correntes de energia que percorrem o corpo como rios de luz. Não se trata de esforço, mas de alinhamento. Não se trata de velocidade, mas de precisão vibracional. O mestre então revela: este é o segredo de Thoth, o movimento que reordena a energia da vida em você. Aquilo que parece um simples gesto físico torna-se uma chave multidimensional, um código que desperta o corpo sutil e faz o iniciado sentir uma força nova, uma energia que antes parecia esquecida. Essa prática, que atravessou milênios, foi envolvida em véus de silêncio, pois somente aqueles prontos para compreender que corpo e espírito são uma única realidade podiam acessá-la. O segredo é simples e ao mesmo tempo profundo. É o uso consciente do movimento para desbloquear o fluxo vital. Os antigos chamavam essa força de prana, ka, ruach, dependendo da tradição, mas em todas elas havia um ponto comum. Quando a energia flui, o corpo se renova, a mente se ilumina e o espírito desperta. O movimento hermético de Thoth é como uma chave que abre as portas internas, dissolvendo tensões, expulsando bloqueios e reacendendo a chama da juventude. E aqui está a beleza. Não se trata de buscar algo fora de você, mas de reativar o que sempre esteve dentro. O corpo humano é um microcosmo que reflete as leis universais. E Thoth, o grande mensageiro, deixou o mapa para que cada um pudesse encontrar em si a fonte inesgotável da vitalidade. Ao compreender esse segredo, você perceberá que envelhecer não é apenas um processo físico, mas sobretudo uma consequência de bloqueios energéticos, de desconexão com o fluxo cósmico. Quando você retorna à harmonia, o tempo deixa de ser inimigo e torna-se apenas mais uma ilusão a ser transcendida. Mas talvez você esteja se perguntando: como um simples movimento pode carregar tamanha força? A resposta está na forma como o corpo, a mente e o espírito interagem. Os antigos iniciados compreendiam que cada gesto é como uma palavra escrita no ar, uma linguagem secreta que o universo reconhece. O movimento hermético de Thoth
não é apenas um exercício para o corpo, é um código vivo, um símbolo em ação. Ao ser executado com consciência, ele ressoa com os padrões universais, fazendo o corpo vibrar em harmonia com a frequência da criação. É como se você sintonizasse novamente sua energia com a matriz original, limpando as distorções que o tempo, o estresse e as emoções acumuladas imprimiram em você. O segredo não está no esforço físico, mas na qualidade vibracional do gesto. Cada respiração profunda, cada expansão do corpo é como um sopro que reaviva a centelha divina escondida em suas células. Imagine o corpo como uma harpa antiga, esquecida em um canto, coberta de poeira. Suas cordas, embora desgastadas, ainda têm o potencial de emitir sons sublimes. O movimento de Thoth é como a mão de um músico cósmico que passa a afinar cada corda, uma a uma, até que toda a melodia da vida volte a fluir. Nesse processo, não apenas músculos e ossos se reorganizam, mas também emoções e pensamentos. Muitas pessoas carregam no corpo tensões invisíveis, marcas de memórias antigas, traumas não resolvidos e sentimentos que nunca foram liberados. Tudo isso bloqueia o fluxo vital, acelerando o envelhecimento e apagando a energia interior. Quando você ativa o movimento hermético, essas couraças começam a se dissolver silenciosamente e o corpo volta a ser um canal limpo para a vitalidade que sempre esteve disponível. Esse é o verdadeiro segredo da juventude. Não é deter o tempo, mas se reconectar ao fluxo que está além do tempo. Os iniciados sabiam que o envelhecimento é, em grande parte, a cristalização da energia vital. O corpo envelhece quando a energia deixa de circular livremente, quando o fogo interior se apaga e o ser humano se desconecta da sua origem. Por isso, práticas como essa eram tão preciosas, guardadas como joias de sabedoria. O movimento de Thoth não prometia imortalidade no sentido físico que hoje imaginamos, mas oferecia algo muito mais profundo, a experiência de uma juventude perene, um estado de vitalidade que nasce da consciência desperta. Quando você sente essa energia fluir, o corpo se torna leve, a mente clara, e até os olhos brilham com uma força renovada. É como se a alma voltasse a respirar plenamente dentro da matéria. Agora, pense no impacto que isso pode ter na vida cotidiana. Quantas vezes você já se sentiu drenado, sem energia, mesmo depois de descansar? Quantas vezes o peso emocional pareceu maior do que o físico? O movimento hermético age justamente nesse ponto. Ele desbloqueia não apenas músculos rígidos, mas também padrões mentais repetitivos e emoções densas que sugam a vitalidade. Ao praticá-lo, você cria espaço dentro de si, espaço para o novo, para a luz, para a energia fresca que o universo envia continuamente. Essa é a diferença entre viver apenas reagindo ao mundo e viver conectado à fonte. Quando você acessa esse estado, não importa o caos ao redor. Dentro de você existe clareza e força. É como caminhar no meio da tempestade com a certeza de que uma chama invisível protege e guia cada passo. E aqui está algo essencial. Thoth nunca ensinava algo apenas para o corpo ou apenas para a mente. Sua sabedoria sempre unia todas as dimensões. O movimento que ele deixou como chave não é um simples ritual físico. É também uma meditação em movimento, uma invocação silenciosa, um ato de lembrança. Ao praticá-lo, você não está apenas mexendo músculos, mas recriando a si mesmo, lembrando à sua alma que ela é eterna, lembrando ao seu corpo que ele pode se tornar veículo da luz, e lembrando à sua mente que a verdadeira energia não se perde com os anos, apenas adormece. É por isso que os antigos diziam que quem compreendia esse segredo tinha nas mãos a chave da vitalidade. Talvez até aqui você esteja sentindo que algo dentro de você ressoa com essa mensagem, como se uma memória antiga fosse tocada, como se em algum lugar profundo você já soubesse que isso é verdade. Não é coincidência. Esse conhecimento não fala apenas a razão, ele fala a essência. E essa essência sabe que a energia vital não é limitada, não é escassa, não é algo que pode ser tirado de você. Ela é o seu direito de nascimento, o presente silencioso que o universo colocou dentro de cada ser humano. Tudo o que você precisa é ativá-la. E o movimento hermético de Thoth é uma das formas mais poderosas de fazer isso. E no próximo passo da nossa jornada, você vai descobrir como aplicar essa chave em sua vida, de maneira prática e consciente. Mas o que, afinal, é esse movimento hermético de Thoth?
A verdade é que ele não pode ser reduzido a uma sequência mecânica de gestos, como uma ginástica comum. Ele é mais parecido com uma invocação silenciosa, uma coreografia da alma que desperta no corpo físico. Não importa se você é jovem ou mais velho, se tem força ou não. Esse movimento age além da musculatura, porque ele nasce de dentro para fora. Imagine-se de pé, com a coluna ereta, como o eixo de uma pirâmide. Thoth sempre ensinava que o corpo humano é o templo vivo, e que a coluna é como a escada pela qual a energia divina desce e sobe. Ao alinhar-se, você já começa a se reconectar com esse princípio. É nesse momento que o gesto começa. Não com os braços, não com as pernas, mas com a respiração. Inspirar profundamente é como receber o sopro da vida que vem das estrelas, e expirar lentamente é devolver à terra o excesso, aquilo que não serve mais. Essa troca é o primeiro movimento invisível, e sem ela nada acontece. Então, quando a respiração encontra seu ritmo, o corpo se abre naturalmente. Os braços podem se elevar suavemente, como asas que lembram o ibis sagrado, animal de Thoth. Esse levantar não é força, mas entrega. Ao abrir os braços, você abre o peito, e com isso libera emoções aprisionadas, dores antigas, pesos que nunca foram soltos. O segredo é sentir que, a cada gesto, não é apenas o corpo que se move, mas a energia que circula, despertando correntes adormecidas. Nesse instante, muitos descrevem a sensação de calor no centro do corpo, como se uma chama fosse reacendida dentro do plexo solar. Outros relatam uma leveza, quase como se o corpo inteiro estivesse flutuando. Esses sinais são a prova de que a vitalidade começa a fluir, dissolvendo o que antes estava bloqueado, mas há mais. O movimento hermético não termina em abrir ou elevar os braços. Ele continua em um ciclo, como as órbitas celestes que nunca cessam. Os braços descem suavemente, trazendo consigo a energia colhida do alto, conduzindo-a até a base do corpo. Esse fluxo cria um circuito entre céu e terra, lembrando que o ser humano é a ponte viva entre as dimensões. Thoth dizia que, assim como acima é abaixo, assim como abaixo é acima. Esse gesto é a materialização desse princípio. Quando você conduz a energia para baixo, está nutrindo suas raízes, fortalecendo seu corpo físico, enraizando-se na realidade. Ao mesmo tempo, mantém-se conectado ao infinito, lembrando que não é apenas carne e osso, mas também espírito e luz. O equilíbrio entre essas duas forças é o que traz juventude, força e energia verdadeira. Agora, talvez você perceba algo extraordinário. Não há pressa nesse movimento. Ele não é feito para ser repetido dezenas de vezes, nem para gerar cansaço. Ele é uma dança lenta, consciente, quase em estado meditativo. É nesse ritmo que o corpo aprende a se lembrar, que as células começam a vibrar em sintonia com a energia universal. Muitos que experimentam esse movimento relatam não apenas vitalidade física, mas também clareza mental. Pensamentos antes caóticos se tornam organizados, emoções turbulentas encontram paz, e um sentimento profundo de presença toma conta. É como se o tempo perdesse o poder de corroer, e por alguns instantes o praticante acessasse um estado fora do envelhecimento, fora da pressa do mundo moderno. Mas atenção, Thoth nunca revelou esse segredo apenas para que as pessoas buscassem poder ou vaidade. Para ele, a energia vital deveria ser compreendida como sagrada, como uma centelha do próprio cosmos que pede responsabilidade. Usar esse movimento é também assumir um compromisso com a própria essência, é dizer ao universo: estou pronto para ser um canal de vida, não apenas para mim, mas também para tudo ao meu redor. Isso significa que, ao despertar essa força, você não apenas se beneficia, mas começa a irradiar vitalidade para os outros. Sua presença se torna diferente, mais calma, mais firme, mais luminosa. É como se em silêncio você passasse a inspirar os que estão à sua volta, mesmo sem palavras. E talvez esse seja o aspecto mais profundo do segredo hermético. Ele não é apenas uma técnica corporal, mas uma iniciação. Cada vez que você o pratica, está recriando em si o mito da renovação, da eterna juventude do espírito. É como se dissesse a cada célula: vocês não estão condenadas a se desgastar. Vocês podem renascer continuamente. Essa mensagem ecoa no corpo e na mente, transformando o jeito de caminhar, de respirar, de olhar. A vitalidade se torna um estado de ser, não apenas uma sensação passageira.
Esse é o verdadeiro presente de Thoth. Não um truque momentâneo, mas uma chave para um estilo de vida conectado à fonte. Agora pare um instante e reflita. Quantas tradições do mundo falam sobre movimentos sagrados, respirações profundas, danças que curam? Dos yogis da Índia aos monges do Tibete, dos sacerdotes do Egito aos xamãs das Américas, todos guardaram gestos que ligam o corpo ao espírito. O movimento hermético de Thoth é a versão desse mistério na tradição egípcia, uma expressão única do mesmo princípio universal. E ao conhecê-lo, você se torna parte dessa linhagem de buscadores que não se contentam em apenas sobreviver, mas que escolhem viver plenamente, em vitalidade e consciência. Mas agora chegamos ao ponto em que tudo se revela, onde a mensagem de Thoth deixa de ser apenas uma curiosidade ancestral e se transforma em um chamado pessoal, direto ao seu coração. Durante toda a história da humanidade, os iniciados sempre guardaram segredos porque sabiam que a maioria não estava pronta para receber verdades que poderiam mudar sua vida. O movimento hermético, a chave da vitalidade, não é apenas sobre energia física, força ou juventude, é sobre despertar a consciência adormecida. É sobre lembrar que você não é um corpo condenado pelo tempo, mas uma alma eterna que escolheu experimentar a matéria. Cada gesto, cada respiração, cada fluxo de energia que você aprendeu até aqui é apenas a superfície de algo muito maior. A lembrança de que dentro de você está o mesmo poder que move os céus, que mantém os planetas em órbita e que acende o fogo das estrelas. Thoth sempre repetia que os homens vivem como prisioneiros da ilusão do envelhecimento, da fraqueza e da morte, mas que esse aprisionamento é fruto da mente, e não do espírito. Quando você pratica o movimento hermético, você não está apenas revitalizando músculos ou oxigenando células, você está reprogramando sua própria percepção da realidade. Está dizendo ao universo: eu não aceito ser vítima do tempo, eu sou filho da eternidade. Esse é o verdadeiro segredo que permaneceu oculto por 5.000 anos. O corpo pode ser mantido vivo e vibrante enquanto a mente permanece conectada ao princípio eterno. Não é imortalidade no sentido literal, mas é a libertação da escravidão mental que faz a maioria viver como se já estivesse morrendo, mesmo ainda respirando. E talvez você já tenha sentido isso, em momentos breves de sua vida. Aquela sensação de vitalidade inexplicável ao contemplar o pôr do sol, o silêncio profundo que invade quando se perde no olhar de alguém que ama, ou a energia que surge quando a respiração se acalma e o coração entra em paz. Esses são sinais de que a vida verdadeira sempre esteve aí, esperando ser lembrada. O movimento de Thoth é apenas a ferramenta que organiza essa lembrança, que faz com que a mente, o corpo e o espírito entrem em sincronia. Quando isso acontece, não há mais divisão, não há mais perda de energia. Há apenas fluxo, presença, juventude eterna. Mas Thoth também advertia: conhecimento sem prática é ilusão. De nada adianta ouvir sobre segredos, admirar símbolos antigos ou apenas colecionar informações. A verdadeira transformação acontece quando você coloca em movimento a energia dentro de você, quando faz da respiração um portal, quando transforma o corpo em templo. Essa é a diferença entre um curioso e um iniciado. O curioso busca entretenimento, o iniciado busca despertar. E hoje, neste momento em que você ouve estas palavras, você tem diante de si a mesma escolha que os antigos tinham diante das pirâmides: permanecer dormindo dentro da ilusão ou atravessar a porta que leva ao despertar. Se escolher atravessar, prepare-se. Não será apenas sua energia física que se transformará, mas toda a sua percepção da existência. A vitalidade que virá não será apenas força no corpo, mas clareza na mente, serenidade nas emoções e um magnetismo que fará com que outros percebam em você algo diferente, algo que não conseguem explicar, mas que os atrai. Isso porque a energia vital não é apenas para você, ela é expansiva, ela se irradia para tudo o que toca. Quanto mais você a desperta, mais contribui para que o mundo também se lembre da sua verdadeira natureza. Esse é o maior presente de Thoth, não apenas a chave para viver mais, mas a chave para viver melhor, para viver em comunhão com o princípio eterno que sempre existiu. E aqui está a revelação final. O movimento hermético é apenas um reflexo de um movimento maior, cósmico, que acontece a cada instante. Assim como o sol nasce e se põe, assim como as marés sobem e descem,
Assim como o coração pulsa sem cessar, o universo inteiro se move em ciclos de vida, morte e renascimento. O que Thoth nos ensinou é que o ser humano pode conscientemente entrar nesse fluxo, pode participar dessa dança eterna, e ao fazer isso, transcende a prisão da matéria. Você não é um acaso do tempo. Você é a própria continuidade do cosmos, e o corpo que habita é apenas um instrumento para que essa energia se manifeste. Reconhecer isso é o verdadeiro despertar, e praticar o movimento é a forma de alinhar-se com esse mistério. Então, ao finalizar esta mensagem, pergunto: você sente que Thoth o chamou? Porque se chegou até aqui, não é por acaso. Ninguém escuta esse tipo de revelação sem que uma parte profunda já esteja preparada para despertar. Talvez você sinta resistência, talvez sua mente queira racionalizar e duvidar, mas seu coração sabe que há verdade nestas palavras. E essa verdade é simples. A chave está em você. O segredo não está em templos, em textos ou em símbolos externos. Tudo isso apenas aponta para o que sempre esteve escondido em seu próprio ser. Agora é sua vez de decidir. Vai continuar apenas ouvindo ou vai viver? Vai continuar apenas buscando ou vai despertar? Porque no fim, o movimento hermético de Thoth não é apenas uma prática, é um convite. Um convite para viver em força, energia e juventude não como um privilégio momentâneo, mas como um estado de consciência permanente. O chamado já foi feito. O segredo foi revelado. A decisão é sua.